nada a ninguém aqui, e nem sou cabo eleitoral, época de eleição, de ninguém. Nenhum candidato a prefeito e nenhum candidato a vereador. Eu vim simplesmente dar aquilo que eu recebi de Deus de graça, que é o Evangelho de Cristo. Aquilo que eu recebi de graça também eu estou dando. E você já deve ter ouvido falar do Evangelho, porque afinal de contas estamos num país altamente religioso, onde todos falam do Evangelho de Cristo. Os católicos falam do Evangelho, os evangélicos falam do Evangelho e os espíritas falam dos Evangelhos. Afinal de contas, todo mundo já ouviu falar do Evangelho. Mas será que você já se perguntou se você realmente conhece o Evangelho pregado por Jesus Cristo, o Evangelho das Escrituras, o Evangelho bíblico, que está interessado na tua vida eterna e não no quanto tu pode dar de dinheiro? Você já ouviu falar desse verdadeiro Evangelho? O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo começa com a seguinte declaração: Deus é justo. Ele começa com a declaração da justiça de Deus. E se Deus verdadeiramente é um Deus justo, se Ele de fato é um Deus justo, que julga a todos com justiça, Ele tem que nos condenar. Ele tem que nos condenar. Porque se nós pararmos para pensar, nós homens e nós mulheres, somos homens e mulheres pecadores, homens e mulheres que temos quebrantado a lei de Deus, que temos pecado contra um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que nos criou e um Deus que requerá de nós a sua justiça. Se nós pararmos para pensar os 10 mandamentos, nós temos quebrado os mandamentos. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca furtou algo, mesmo que seja pequeno e sem valor? Quem aqui nunca olhou para uma mulher com intenção impura? Ou uma mulher que nunca olhou para alguém com intenção impura, cobiçando no seu coração? Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, este já adulterou com ela no seu coração. Isto nos faz adúlteros, mentirosos, aquele que já tomou o nome de Deus em vão, que já colocou o nome de Deus em vão. Quem aqui nesse ônibus pode levantar a mão e dizer: eu sou perfeito, nunca coloquei o nome de Deus em vão? Quem aqui? Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. Porque a Bíblia fala que não há um justo sequer, não há quem busca Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, se Deus é justo, Ele tem que nos condenar. Mas você pode dizer: Deus é um Deus misericordioso. Imagine então um juiz em seu tribunal, e você leva àquele tribunal um assassino, um homem que matou a sua família, que estrupou a sua esposa ou a sua mãe. E você chega com aquele homem, naquele juiz, e coloca aquele homem perante aquele juiz. E o juiz olha para aquele homem e diz: eu sou um juiz amoroso, misericordioso, eu perdoo esse homem. Você sairia daquela corte, daquele tribunal, e você apelaria aos deputados, ao presidente, a todos os homens de poder desse país, e diria a um juiz naquela corte que é mais ímpio, que é mais corrupto do que o assassino que matou a minha família. Porque se Deus é um Deus justo, Ele tem que nos condenar, porque nós temos quebrantado dia a dia a sua lei. E para nós, se morrêssemos hoje, simplesmente estaríamos condenados, merecedores da ira eterna de Deus, merecedores do inferno. Se você se acha uma boa pessoa, se eu pudesse colocar aqui um DVD com a sua vida, com os seus pensamentos, com aquilo que você já fez na sua vida, colocasse aqui um DVD, um filme da sua vida, você sairia por essa porta e nunca mais voltaria nesse ônibus, de tão envergonhado que você ficaria com aquilo que você já fez de errado. Eu falo isso porque eu também sou assim. Se pudesse colocar aqui um DVD daquilo que eu pensei estas semanas apenas, eu sairia deste ônibus envergonhado e nunca mais voltaria aqui envergonhado daquilo que vocês sabem que eu sou. E vocês também são assim, porque nós, homens e mulheres, somos pecadores. Nós somos merecedores da justiça e da ira de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Este é o Evangelho bíblico que não tem sido pregado no nosso dia. Tem sido pregado o Evangelho da falsa prosperidade, do dinheiro fácil, das bênçãos, dos milagres. Mas não tem sido pregado a verdadeira justiça e a verdadeira lei de Deus. Mas o Evangelho também fala maravilhosamente
da graça de Deus. O Evangelho também diz que Deus é amor, não apenas justiça, mas que Ele também é amor. E João 3, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz a Bíblia que Deus provou o seu amor por nós, pelo fato de ter morrido na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Essas são as boas notícias. Esse é o Evangelho, as boas notícias de salvação. Que Deus nos amou de tal maneira que enviou Cristo ao mundo e Ele morreu na cruz, pagou o preço que eu e você devia a Deus, pagou o castigo que eu e você merecia ter pago, que eu e você merecemos pagar. Jesus Cristo foi enviado à cruz, morrendo a morte de cruz, derramando seu sangue inocente na cruz, pagando toda a dívida no meu e no seu lugar. Ele foi enviado à cruz para que Deus o castigasse pelo meu e pelo seu pecado, de modo que tínhamos uma dívida com Deus, mas Jesus pagou ela em nosso lugar, de modo que agora Deus pode nos libertar. Deus pode chegar no seu tribunal e dizer: justo, não porque eu e você somos bons, mas porque Cristo morreu em nosso lugar. Ou teremos duas apenas alternativas: ou confiamos em Jesus Cristo e temos fé em seu nome e nos arrependemos dos nossos pecados, ou então iremos enfrentar a ira de Deus, a eterna ira de Deus que durará para sempre, que isso se chama inferno. Ou cremos em Jesus para a nossa salvação, ou permaneceremos em nossos pecados, iremos ser condenados e iremos ser entregues ao inferno. São dois tipos de homens. Se hoje você morrer, para onde você irá? Se você morrer hoje, para onde você irá? Talvez você não esteja nem aí, mas isso é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. É aonde você irá passar a sua vida eterna. Para onde você irá? Aonde você vai estar eternamente? Aonde sua alma vai estar? Onde seu corpo vai estar eternamente? Isso é o que há de mais importante para a sua vida. Portanto, as boas notícias são essas: que basta apenas que você crê em Cristo, se arrependa dos seus pecados e busque uma vida com Cristo. Entregue tudo a Cristo nas mãos dele, para que ele faça tudo na sua vida. Não é preciso ser membro da igreja evangélica, não é preciso ser membro da igreja católica, não é preciso ser religioso. Estamos falando da salvação em Cristo Jesus, de termos fé em Cristo Jesus, ou acharmos que somos bons e que não seremos condenados. A diferença é essa: ou temos fé em Jesus Cristo, ou seremos condenados no dia da ira de Deus, num dia que Deus separou para julgar a minha vida e para julgar a sua vida também. Ninguém escapará do julgamento eterno de Deus. E isso é o que é mais importante: crer em Jesus Cristo para a nossa salvação. Se com o coração crer em Jesus Cristo e com a boca confessar o seu nome, serás salvo, terás a vida eterna e a paz com Deus. Não desperdice essa oportunidade. Não é ser membro de igreja, não é fazer parte de uma igreja evangélica ou igreja católica, não é se vestir de uma determinada maneira, não é colocar uma saia ou botar uma roupa tal, mas é crer em Jesus Cristo para a salvação. Porque somente Ele, nem um político, nem um vereador, nem um prefeito. Muitos estão aqui, talvez façam propaganda de vereador, de prefeito, mas nenhum deles morreu em seu lugar para perdoar os seus pecados. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que morreu na cruz e que pode perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna e a paz com Deus. Creia no seu nome, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde.